Oi, tudo bem? Hoje trago um vídeo explicando sobre a polêmica de One Piece. Então aperta no like e compartilha com teus amigos otakus e aquelas tuas amiguinhas otakas. ターゲットノープレイヤーキャラ彼女いらない。一時的に撃った相手押した命で楽しむさ。自分だけは自分信じてる。 Imediato no bando do Luffy. Essa discussão polêmica está longe de acabar, mas depois que li essa obra infantil da imagem acima, se chama piratologia, consegui ter uma dimensão bem melhor do significado, e foi, inclusive, ele que me fez pesquisar muito mais sobre o cargo náutico. Na realidade, desde que pude ter acesso ao Yellow Databook, ficou claro para mim que o Zoro não tinha condições de exercer esse cargo, e um dos únicos que não tinha nenhuma característica de um imediato. Antigamente me incomodava quando as pessoas falavam que ele era o imediato. Hoje, não tenho mais idade para ficar esquentando a cabeça com esse assunto. Trecho do Yellow Databook que fala das funções dos dois Mugiwaras. De um lado temos o Zoro como combatente, e do outro a Nami como imediato. Esse material é uma puta polêmica, porque a tradução de mate é realmente imediato, comprovado pelo Dios, tradutor de One Piece, mas tudo indica que aqui no Brasil o termo será adaptado para navegadora. Venhamos e convenhamos que saber quem é o imediato é algo irrelevante para a história, e temos coisas muito mais legais para discutir. Mas, apenas a título de curiosidade, falarei para vocês como é minha visão. É muito fácil, repito, muito fácil confundir imediato com líder nato, que possui força e influência. E exatamente por essa facilidade de confusão, muitos acreditam que o Zoro realmente seja o imediato. A forma mais fácil de entender o que é um imediato é pensando na palavra como termo náutico. Quando colocamos esse cargo no sentido náutico, tudo fica fácil, pois aí pensamos em embarcação, navio, barco em alto mar, navegação, etc. Na realidade, historicamente o cargo imediato é náutico, nunca foi outra coisa. O problema é que o fandom de One Piece não discute isso. Acabo generalizando, pois eu leio as discussões há muitos anos e dificilmente se fala no conceito e história do cargo. Ué, então essa função só faz sentido no momento em que a tripulação está dentro do navio, no momento que estão navegando, enfim, no momento em que há uma relação direta com o navio, o que diz respeito à embarcação, o imediato naturalmente está envolvido. Se formos mais a fundo na pesquisa do termo, veremos que as tarefas basicamente dizem respeito à administração da embarcação, quase como um afazer doméstico. Imediato não é somente um cargo de navio mercante, é de navio de guerra, de navio de pirata, ele é uma função universal praticamente. Vamos falar um pouquinho de história então, para vocês verem que não estou falando besteira. Primeiramente, o imediato era apenas um funcionário faz tudo das embarcações, mas como eles passavam muito tempo em alto mar, eles sabiam todos os passos para o navio estar em condições de navegação e acabaram sendo os empregados de confiança do comandante/capitão. Depois de uns anos, eles saíram da função subalterna e se tornaram chefes. Aí o cargo se tornou importante em qualquer navio, inclusive os piratas. Então, um imediato é um comandante, mas para um lado de gerenciamento, não de combate/força, é importante. Um imediato tem por característica básica o entendimento de navegação. Novamente, isso historicamente, não importa se o imediato está num barco mercante, pirata, de guerra, etc. Um comandante que se relaciona com combate, pelo menos no caso de One Piece, podemos simplificar como vice-capitão, e que inclusive no Yellow Databook o Zoro é colocado como o possível membro a ser vice, pois aí podemos relacioná-lo com um líder de guerra, o que faz todo sentido para ele. Ou seja, até o material oficial dá a dica de que o Zoro daria um bom líder de guerra, mas ele não tem nada a ver com navegação. Assim, lembrando que a fala do Orochi foi traduzida agora pela Panini, na edição 51, e não há menção de imediato, bastam ler suas edições ou darem uma olhada nas livrarias. Assim como as palavras do Bartolomeu na saga de Dressrosa, também não há menção de imediato.
Ele diz que para ele o braço direito de Luffy é o Zoro. Primeiro, que não temos uma tradução oficial ainda. Segundo, que braço direito e imediato podem ser coisas diferentes, depende do contexto. Terceiro, que tudo bem o Zoro ser o braço direito. Está claro que a fala do Bartolomeu tinha a ver com fidelidade e força e não com uma função de gerenciamento. Em todo caso, as pessoas têm muito medo de falar que a Nami é imediata, ou que o Zoro que é, ou vice-capitão, pois criaram uma briga enorme e desnecessária com o assunto. Para mim, está claro, quem mais estaria próximo de ser imediato é a Nami. Porém, o bando do Luffy não é convencional. Cada membro tem independência, o que torna a tal da liderança muito peculiar. Cada Mugiwara possui voz, mas a maioria acaba sendo manipulado pela Nami, ou a ordem da divisão do trabalho ou na divisão de ouro, o que são totais características de uma gerente. Sem contar que ela é mandona, isso ninguém consegue negar. Também há um outro lado da moeda. Durante a história do cargo imediato no nosso mundo, a função foi sendo adaptada e várias responsabilidades acabam fazendo parte da profissão. Se formos fazer pesquisas nas marinhas de outros países, veremos que em cada lugar o imediato teve várias funções. Algumas são universais e outras não, vai de acordo com a necessidade de cada país. Isso acaba enfraquecendo a opção da Nami ser imediata, pois algumas funções estão com Franky ou Usopp, ou até com Sanji, por exemplo. O fato é, para ser feliz, é melhor nem colocar ninguém na função. É isso. Até a